Pessoal, é o seguinte, vamos fazer algum comparativo? Hoje a gente falou bastante sobre a justiça brasileira. Quero trazer um fato que é sobre a justiça americana, sobre o Steve Bannon, né? A justiça dos Estados Unidos ordenou que o Steve Bannon cumpra a pena. O ex-conselheiro de Donald Trump foi condenado a 4 meses de prisão por desobedecer a uma convocação para depor no comitê que investiga aquele ataque ao Capitólio, né, em 2021. Um juiz federal dos Estados Unidos ordenou que ele, que é de ultradireita, o Steve Bannon, foi assessor do Donald Trump, então, vá para a prisão em 1º de julho, para cumprir a sentença. Ele foi condenado em outubro de 2022 a 4 meses de prisão por se recusar a comparecer ao comitê que investigava o ataque. O José Padilha está conosco, comentarista do UOL ao vivo, lá dos Estados Unidos, e traz esse paralelo, né, Padilha, da justiça americana com a justiça brasileira. Boa tarde para você aí. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Sakamoto. Prazer estar aqui. Olha, os paralelos são muitos. Por exemplo, o Sakamoto acabou de alertar as pessoas que o bolsonarismo está tentando controlar o Senado Federal para poder interferir, entre outras coisas, na justiça. Isso é uma repetição do que aconteceu com os republicanos nos Estados Unidos, começando 10 anos atrás. Os republicanos nos Estados Unidos descobriram e fizeram um plano para controlar as indicações, as aprovações de juízes para o Supremo Tribunal Federal, para a Corte Suprema dos Estados Unidos. E conseguiram indicar uma corte cuja maioria é republicana, né? O Supremo Tribunal Federal americano, ele tenta, sempre quando pode, adiar a condenação de republicanos. Você pode ver o caso do Trump, que está na Corte Suprema dizendo que o presidente dos Estados Unidos tem imunidade total, está alegando que ele poderia matar uma pessoa na Quinta Avenida e não ser condenado por ser presidente, que é uma alegação absurda, mas a Suprema Corte brasileira não julga, a americana não julga, fica sentada em cima e isso atrasa todos os outros casos contra o Trump. É uma corte politizada. Eu espero que os Estados Unidos, que o Brasil não siga o caminho dos Estados Unidos e politize a sua Suprema Corte de uma forma tal que a justiça fique canhestra. Vou alertar ainda uma outra coisa, um outro paralelo interessante. Hoje, vários juízes da Suprema Corte americana tiveram que revelar todo o dinheiro que eles recebem que não vem do salário da Suprema Corte. Isso aconteceu porque tem uma empresa chamada ProPublica que há muito tempo tem denunciado juízes por ter recebido favores de bilionários aqui, né? Os democratas no Senado pressionaram, o chefe da Suprema Corte, o Roberts, criou uma nova regra que tem que declarar e hoje vieram as declarações. E foi estapafúrdio o que apareceu aqui. Eu vou até ler aqui porque os valores eu não decorei, mas, por exemplo, de 2004 a 2023, o Alito recebeu US$ 170 mil, que é um juiz conservador, o Scalia US$ 210 mil. Se somar, e mais 8 juízes juntos receberam US$ 333 mil, incluindo os juízes democratas, e o Clarence Thomas, que é um juiz conservador negro, recebeu US$ 4 milhões de presentes de empresários republicanos, que compraram e recompraram as suas casas, pagaram viagem para Bali e tudo mais. E esses juízes não se recusam, eles julgam causas republicanas, sem o menor problema, eles não dizem que não deveriam participar. Além disso, vários juízes atuais, inclusive o Kavanaugh, o Gorsuch e a Ketanji Brown Jackson, que é querida dos democratas, tem contratos de centenas de milhares de dólares para escrever livros. E as pessoas estão se perguntando aqui hoje nos Estados Unidos, o que a gente faz? Se tiver um julgamento qualquer que implique direitos editoriais, as pessoas vão se abster ou vão participar do julgamento? E aí colocou-se em foco uma questão muito interessante, que é uma questão que eu acho que vale a pena comparar com o Brasil. Nos Estados Unidos, não tem mecanismo constitucional nenhum que
possa afastar um juiz do Supremo. Então, por exemplo, o Clarence Thomas, que recebeu 4 milhões de um determinado milionário americano, Harlan Crow, pode, se quiser, julgar um caso do Harlan Crow e não ter a menor chance de ninguém afastar ele. Então, qual é a situação americana? Existe legislação nova que obriga o cara a declarar o que ele recebe, mas não existe mecanismo para afastar o sujeito. Então, está se colocando em questão aqui a Constituição dos Estados Unidos. Será que a Constituição dos Estados Unidos não está com um problema inerente a ela, que tem um poder e um grupo de pessoas que nunca pode ser afastada, que são os membros do Supremo Tribunal Federal? Aí a gente olha para o Brasil e volta na questão do Sakamoto. Sakamoto acabou de falar, quem controla o Senado pode empichar um juiz federal. Eu acho isso bom. Acho que o Brasil é superior à Constituição brasileira, é superior à americana nesse sentido. Mas, por outro lado, se há a total politização e radicalização da política entre esquerda e direita, pode ser ruim, porque você pode ter bolsonaristas controlando o Supremo Tribunal Federal pela ameaça de impeachment. Por outro lado, eu não sei se no Brasil, Sakamoto, eu ia te perguntar isso agora, se tem legislação que obriga ministro do Supremo, como tem aqui agora nos Estados Unidos, a dizer tudo que ganha, que não é salário do Supremo. Eu achava que seria interessante que o Brasil tivesse esse tipo de legislação também. O que eu me lembro, Padilha, o que acontece é o seguinte: primeiro tem uma transparência com relação aos salários, o ministro Supremo, tudo que eles ganham do poder público, né? Segundo, tem impedimentos, né? Por exemplo, o ministro Supremo tem um escritório de advocacia, quando ele chega no poder, ele não pode continuar tocando o escritório de advocacia, né, mandando naquele escritório e ao mesmo tempo continuando como ministro. Você tem alguns impedimentos, né? E aí você tem, é claro que complicadores, por exemplo. O Gilmar Mendes ele tem um Instituto de Educação, o IDP, em Brasília, que ele é sócio, mas quem administra, quem toca, quem cuida é o filho dele. Mas aí você tem tipo coisas que o pessoal começa a discutir, né? Não diretamente a pessoa ser dona, mas, por exemplo, a questão do Dias Toffoli, que tem a esposa dele que advoga. E aí fala assim, tá. Aí é complicado. E nos casos em que ele tá e ela tá, tem casos de conflito de interesse, tem casos que a pessoa deve se declarar impedida ou declarar suspeita. Essa questão do ministro do Supremo ter que se declarar impedido e suspeito, contudo, é uma coisa que ele que tem que fazer. Normalmente, quando é muito descarado e os outros ministros e a sociedade vai reclamar, a pessoa acaba se declarando impedida ou suspeita por conta de questões econômicas, políticas, sociais, laços familiares e tudo isso mais. Mas não é sempre, tem uma galera que atropela e vai mesmo na caruda, né? Ou seja, existe controles nesse sentido. Existe, o Senado, inclusive, pode fazer essa fiscalização, que eu concordo com você, ela é positiva desde que o sistema político como um todo funcione de forma racional e não esteja contaminado e manipulado, né, pela desinformação, e ultrapolarização. Mas tem um ponto interessante, devolvendo a bola, que é essa questão dos Estados Unidos que você falou. Isso é interessantíssimo, é muito da cultura norte-americana. Olha, a solução é gerar transparência, como se a transparência per se ela resolvesse tudo. É mais ou menos o que o pessoal fala, inclusive, com relação ao liberalismo econômico. Não, não. Se você tiver todas as informações postas na mesa, o mercado vai se autorregular de forma perfeita. E não é assim, né? O mercado não se regula de forma perfeita. É desse Keynes nessa hora e fala, meu amigo, tem que ajustar aqui e ali, porque o mercado vai tender à concentração, né? Alguém vai falar, beleza, essa é a realidade, mas eu tô dando uma banana para a realidade, né? O que importa é que eu vou continuar ganhando meu cascalho aqui. Aí é engraçado, porque exatamente, mas vai ao espírito do liberalismo norte-americano, né? Como aqui não tem mecanismo constitucional nenhum para afastar um juiz do Supremo, outros juízes também não conseguem afastar um juiz do Supremo, e o Partido Republicano politizou o Supremo de forma radical, a ponto de vários direitos, por exemplo, que eram direitos das mulheres, por exemplo, por muito tempo, né, o direito a escolher em determinado momento se quer abortar ou não, foram radicalmente modificados, como se outros juízes não tivessem votado isso antes, né? O juiz mais estranho daqui é o Alito. É um juiz conservador que está na corte há muito tempo. Foi ele que escreveu
e deu o parecer que terminou com o direito ao aborto que existia aqui. E ele, olha que maluquice, em 6 de janeiro, quando o Trump tentou não deixar o Biden virar presidente, né, interromper o processo democrático, várias pessoas republicanas que eram do campo do Trump começaram a botar a bandeira dos Estados Unidos de cabeça para baixo, como símbolo de resistência à eleição do Biden. E o Alito botou a bandeira de cabeça para baixo, não se sabe se ele ou não, mas ela estava lá na casa dele, de cabeça para baixo, tomando partido da posição dos republicanos. Ele desmentiu aqui, quando pegaram, mandaram fotos e tal, ele disse que não foi ele, foi a esposa dele que botou a bandeira de cabeça para baixo e tal. Depois ela justificou que tinha sido numa briga com o vizinho, que tinha botado outra bandeira, mas o fato é o seguinte, descobriram também que o Alito tinha uma outra bandeira confederada, histórica dos Estados Unidos, colocado na casa dele de praia. Então você vê aqui nos Estados Unidos, tem juízes que assumem posições antidemocráticas simbolicamente, explicitamente, com bandeiras, e ninguém pode fazer nada. É quase como se a transparência, Leonardo, fosse vamos ser transparentes e viver essa angústia, porque não podemos fazer nada a respeito. É assim que é aqui. É difícil, né? São culturas, né, muito diferentes, né? E são maneiras de pensar, enfim, muito diferentes. Ô Padilha, quero te agradecer pela participação aqui conosco, trazer esse paralelo, é importante para a gente fazer essas comparações. Muitas vezes, né, alguns querem trazer para cá conceitos que são norte-americanos, ou a gente quer transportar para lá também, né? Não sei se isso sempre é possível, enfim. Obrigado por hoje, meu amigo, um abraço, bom fim de semana. Eu que agradeço, boa noite aí para vocês dois. Abração.